Interpolação e aproximação de uma função. Então, nessa parte nós apresentaremos, então, a aproximação, o que é, né, a aproximação de uma função de uma variável real por outras funções mais simples, de modo que as operações em geral sejam realizadas com mais facilidade. Essa situação eventualmente ocorre quando temos uma função f de x e essa apresenta um grau de dificuldade, por exemplo, para avaliar em certos outros pontos, derivar ou ainda integrar, ou mesmo quando conhecemos essa função em um número finito de pontos de um dado intervalo a, b, geralmente obtida a partir de experimentos, sem o conhecimento de sua forma analítica, ok? Algumas funções são usadas nesse tipo de aproximação, como polinômios, funções exponenciais, trigonométricas. Faremos a aproximação de uma função inicialmente utilizando a interpolação polinomial. Finalmente, nós vamos ilustrar exemplos utilizando o Scilab e o Excel. Para a gente iniciar essa problematização, eu vou iniciar falando de um problema da temperatura de um lago, conforme essa figura 1. A temperatura T em graus Celsius em um lago, numa dada região e época do ano, é dada em função da profundidade P em metros, ok? Conforme dados a seguir. Então, eu tenho aqui uma seleção de dados. Deseja-se saber qual a profundidade do lago em temperaturas de 17,3, que está aqui neste intervalo, perceba, e na temperatura de 13,4, que também está aqui nesse intervalo, ok? Então, tudo está dentro deste intervalo, toda a questão está dentro deste intervalo de pontos, que não foram medidas. Como tais valores não se encontram na tabela, para resolver esse problema, nós necessitamos, então, do conhecimento de interpolação. Então, como segue, né? Interpolar uma função f de x e aproximá-la por outra função g de x, selecionada em uma classe de funções escolhidas a priori por você mesmo. É preciso que essa função satisfaça algumas prioridades e então ela é usada para substituir então essa função f de x. Sobre o conceito então de interpolação, o conceito matemático, né, de interpolação. Se consideremos n mais 1 pontos distintos, tá? Então, eu tenho aqui x1, x0, desculpa, x1, x2, x3 até xn, chamados nós da interpolação, e os valores f de x correspondentes a cada um desses x, ou seja, f de x0, f de x1 até f de xm. A forma de interpolação f de x que estudaremos agora consiste em se obter uma determinada função g de x tal que essa g de x ela é equivalente ao f de x0. Então, g de x0 é equivalente a f de x0. Perceba, g de x1 igual ao equivalente a f de x1. G de x2 igual ao equivalente a f de x2 e assim sucessivamente, tá? Considerando, então, n igual a 5, graficamente, como é que a gente pode fazer essa representação? Eu tenho aqui uma função f de x, tá? Que é essa aqui que está em azul claro, tá? E aí, permeando estes pontos aqui selecionados, x pontos, x5, né? Eu tenho aqui a minha g de x em marrom, tá? Em marrom eu tenho a minha g de x. Perceba que elas não são iguais, não são completamente iguais nos intervalos, mas, por exemplo, aqui, ó, ela passa por aqui por baixo e a f de x passa aqui por cima, mas elas são o quê? Elas são equivalentes nos pontos selecionados, tá? Nos pontos selecionados, beleza? Então, considerando que g de x seja uma função polinomial, nós devemos observar duas coisas. Existem outras formas de interpolação polinomial. A fórmula de Taylor e a interpolação polinomial de Hermite, que se fala. São condições de interpolação, porém, são outras, né? São condições outras de interpolação.
Então, conhecemos g de x entre funções polinomiais, mas poderíamos ter escolhido g de x como função racional ou trigonométrica, tá? Então, a gente tem que observar esses dois itens. Existem outras formas de interpolar, então a gente pode fazer a fórmula de Taylor ou por polinômios de Hermite, né, que são outras condições, e entre as funções polinomiais, nós poderíamos ter escolhido outras funções, né, como função racional, ok? Como uma função trigonométrica, como seno, cosseno, né? Então, eu poderia fazer o ajuste de outra forma. Dados os pontos, então, x0, f de x0, x1, f de x1, assim sucessivamente, ou seja, n mais 1 pontos, queremos aproximar f de x desse polinômio que eu vou chamar agora, daqui para frente, de Pn de x, ok? De grau menor igual a n. Então, quando eu vou falar de grau 2, n igual a 2. Então, você vai perceber P2x, ok? Tal que esse f de x k aproximado vai ser igual a esse Pn de xk. Em que k, então, é um valor que vai variar de 0 até n. Você pode estar se perguntando, então, existe sempre um polinômio que satisfaça essas condições? Existe mais de um, tá? Então, a gente vai representar esse polinômio Pn de x por essa expressão aqui matemática polinomial. Você já viu isso em outras situações da sua vida. A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, mais assim sucessivamente, a nx elevado a n, tá? Obtermos Pn de x significa, portanto, obter coeficientes de A0, A1 e a n. Da condição, então, de esse P na n de xk, que vai ser igual ao f de xk, tá? Montamos, então, um sistema linear, como segue aqui nesse sisteminha aqui montado, tá? Com n mais uma equações, n mais uma variáveis, tá? Ou seja, número de equações, número de variáveis equivalente, ou seja, é passível de resolução, tá? Então, eu tenho aqui uma matriz de coeficientes A, que vai estar os valores de x, ok? Matrizes como essa são chamadas de matrizes de Vandermonde, tá? Então, portanto, desde que x0, x1, até x da n sejam pontos distintos e que nós temos o determinante de A diferente de zero, lembra lá da seção anterior? Determinante diferente de zero, então o sistema admite uma solução única. Com isso, passamos à demonstração, então, do seguinte teorema. Existe um único polinômio, tá? Que vai resolver essa equação. Então, que vai ter um n, né? Um n escolhido, tal que esse P polinômio de xk vai ser equivalente, igual, né, ao f de xk, em que k está variando de 0 até n, desde que os meus valores de j e k sejam diferentes, tá? Então, eu tenho que ter valores diferentes aqui para k, eu tenho que ter tenho que escolher arbitrariamente, então, esse n. Nós temos algumas maneiras de se obter esse polinômio. A gente pode resolver ele por um sistema linear, pelo método de Lagrange ou pelo método de Newton. As três formas vão conduzir ao mesmo polinômio. Escolher entre elas depende da estabilidade do sistema, do tempo computacional, tá? E dentre outros fatores que podem ser levados em conta, número de equações que eu tenho, enfim. Eu vou exemplificar aqui na sequência e vou fazer cada uma dessas resoluções, tá? Então, assista o vídeo a seguir.